atrás, já faz 30 anos. Há 30 anos atrás, em 22 de março de 1996, a Capcom lançou um jogo que mudaria o survival horror dos games, Resident Evil, ou Biohazard. Um jogo onde a equipe de dois lados, chamada Star, com o time Alpha e Bravo, vai de helicóptero investigar assassinatos bizarros nas montanhas de Raccoon City, as montanhas Arklay. Nisso, o helicóptero cai do nada, eles acabam presos numa mansão velha cheia de zumbis, cachorros mutantes, plantas carnívoras e o resto é história. Basicamente o começo da franquia. Eu não estou aqui para falar dos jogos em si, até porque a série decaiu e subiu várias vezes durante esses 30 anos. É mesmo Resident Evil 6? É mesmo Resident Evil Dead Aim? Enfim, deixa esse cara pra lá. Hoje estou aqui para falar de um jogo em específico que é o meu favorito de toda a franquia, e considerado como o Resident Evil mais odiado pela Capcom e mais detestável pelos fãs. Senhoras e senhores, Resident Evil Code Veronica. Biohazard Code Veronica, ou Resident Evil Code Veronica, foi um jogo produzido pelo lendário Shinji Mikami e publicado pela Capcom em 3 de fevereiro de 2000, no mais recente console da Sega e o último Dreamcast. O erro começou por aí. E que só foi lançado no PlayStation 2 em 22 de março de 2001, logo depois sendo lançado para GameCube em 7 de agosto de 2003, e teve uma remasterização para o Xbox 360 e PlayStation 3 em 27 de setembro de 2011. E oh boy, aqui temos boas novidades neste game. Começando pela volta gloriosa de Claire Redfield, voltando pela segunda vez na franquia após Resident Evil 2. Também tivemos a volta de Chris Redfield e de Albert Wesker. Neste game também temos a adição de novos personagens e vilões para a franquia, novos cenários, novas armas e muitos desafios. E vamos começar pela história. Em dezembro de 1998, 3 meses depois do caos em Raccoon City, Claire ainda estava na missão de encontrar o seu irmão Chris, tendo a maravilhosa ideia de invadir a instalação da Umbrella em Paris. E como esperado, isso, mano. Enfim, ela acaba sendo capturada e os caras da Umbrella não perdem tempo. Jogam ela no avião e mandam pra Rockford Island, que era uma prisão remota no meio do Oceano Sul. E aqui a aventura começa. Claire acaba conhecendo um personagem novo chamado Rodrigo, que foi o cara que capturou ela. Mas como ele tá ferido e tá no momento de simplesmente desistir da vida, ele acaba liberando a Claire e ela sai pro cemitério. E enquanto está fugindo... Não! Enfim, acaba surgindo o personagem mais insuportável e o pior personagem da franquia Resident Evil, Steve Burnside. Steve é um louro rebelde com trauma de família, que era também outro prisioneiro. Nisso eles acabam se reencontrando e Steve hackeia um computador. E ele acaba descobrindo que a Claire era irmã de Chris. E nisso Claire acha genial pedir ajuda pro Leon como se isso fosse resultar em alguma coisa no PC. E Steve surta, acaba falando que ninguém vai salvar ninguém e vai embora. What was that all about? É foda. E de forma indireta eles vão ter que se unir pra sobreviver. Nesta aventura louca eles acabam descobrindo que o comandante da ilha é simplesmente Alfred Ashford, um psicopata aristocrata com cabelo de anime e que é obcecada pela sua irmã gêmea Alexia Ashford, que estava congelada. Obcecada num nível tão ridículo que ele se veste igual a irmã e fica falando com voz fina. Não tenta seguir, mano. Não tenta achar lógica nisso, só segue o roteiro. Father! Após enfrentarem vários bichos e várias coisas horríveis aí, Claire e Steve encontram um hidroavião para escapar, e Alfred, puto, ativa o piloto automático remoto e manda os dois direto para a base secreta da Umbrella, que fica na Antártida. E como se não bastasse, mais surtos e mais coisas. E nisso, numa luta ridícula, o Alfred morre. Acaba liberando antes de morrer a sua irmã, Alexia Ashford, que estava criogenicamente congelada e que estava assim depois de injetar em si mesma o vírus experimental T. Veronica, criado pela família Ashford. Alexia acorda, vê o irmão morto ali e pensa: foda-se. Então vai para sua forma final cheia de asas e tentáculos
e acaba acontecendo um boss aí que captura Claire e o Steve. E Steve acaba levando uma injeção forçada do T. Verônica, vira um monstro gigante e quase mata a Claire. Mas nisso ele recupera a consciência no último segundo, leva um golpe mortal e morre nos braços de Claire. Vai em paz, ninguém gostava de você mesmo, filhão. Vai se fuder, bicho chato do cara. Pois bem, agora voltando no Chris, lembra que a Claire chamou a ajuda do Leon pra isso? Pois bem, só agora ele recebeu a mensagem e ele foi lá pra ilha atrás da irmã. Nisso ele acaba encontrando o Rodrigo, que morre logo depois, e dá de cara com nada mais nada menos do que o Wesker, que vamos lembrar, estava dado como morto no Resident Evil 1, mas não, ele estava muito bem vivo, meu senhor. Nisso ele revela pro Chris que a Claire está na Antártida e que vai atrás da Alexia porque quer o T. Verônica pra si. Beleza, então o Chris vai pra Antártida, encontra a irmã, mas se separam de novo. E nessa briga toda eles enfrentam o pai mutado dos Ashfords, o Alexander, conhecido como Nosferatu, e finalmente confrontam a Alexia em sua forma final. O Wesker acaba aparecendo no meio da briga, rouba o corpo do Steve e foge. Então Chris, usando uma arma protótipo ridículo, tipo um lança-mísseis aí, destrói a Alexia de vez. Com ela morta, ele ativa a destruição da base, resgata a Claire e os dois acabam escapando de helicóptero, ou um jato, sei lá. E assim encerra a história de Resident Evil Code Verônica. Uau, que história louca, hein, meus amigos? Pois bem, essa história tem bastante furo de roteiro, mas sabe qual é o maior principal defeito desse jogo? Este mano aqui. É simplesmente um adolescente rebelde chato pra caralho que simplesmente conhece a Claire, surta do nada, acaba matando o próprio pai. Mas ele não tinha escolha, né? Ele teve que matar o pai porque ele já tava, enfim, já não era mais pai dele, era só um zumbi, ele teve que ir lá matar o bicho enquanto grita miseravelmente, como vocês viram. Mas enfim, ele é um personagem completamente insuportável, não faz falta, pra mim ao menos não faz falta. Morreu, ainda bem que morreu nesse jogo pra nunca mais voltar. Eu espero que eu não seja o único cara que, enfim, fica puto com personagens 3D em jogo de Dreamcast. Vamos bem, vamos falar agora da gameplay do Resident Evil Code Verônica. A gameplay não tem segredo, câmera fixa, porém dessa vez não é mais imagens pré-renderizadas, as imagens parecem PNG, e sim, totalmente 3D. Os cenários desse jogo são realmente muito bonitos, e os puzzles desse jogo, bem, varia, são chatinhos, não são necessariamente difíceis, mas chatos. Mas como eu tava falando da história, existem vários furos de roteiro que, sinceramente, eu até hoje protesto que a Capcom vai ter que lançar um remake do Code Verônica pra ontem. Começando pelo primeiro, que é a porra do Steve. Não, mais sério. Quem é que é a filha da p que vai pra Paris buscar o seu irmão sozinha? Ah, mas ela tava atrás do Chris desde o Resident Evil 2, não sei o que. Tá bom, mas custava ir com alguém pelo menos, por que ela vai sozinha? Vamos lembrar que a Claire nesta época, ela só tinha 19 anos e já tava fazendo isso. Outra coisa, esse furo de roteiro aqui é clássico. Na parte onde a Claire e o Steve se encontram pela segunda vez, Claire diz que vai mandar uma mensagem pro Leon pra mandar a mensagem pro Chris dizendo que ele tava sendo monitorado pelo Umbrella, certo? Mas ela me responde uma coisa. Por que ao invés de mandar mensagem pro Leon, ela não manda mensagem direto pro Chris? Ela só mandar um e-mail, vai que ele lê e responde, porra. Outra coisa, Leon e Chris no mesmo lugar. Vamos lembrar que esse jogo lançou em 2000. Antes disso, tivemos o Resident Evil 1, 2 e o 3. Em nenhum momento Leon e Chris se encontram. Então como que ela vai mandar mensagem pro Leon, pedindo pro Leon mandar mensagem pro Chris, sendo que nenhum dos dois se encontram? Ou ao menos se conhece. Ao menos a timeline que a gente conhece aqui. Então você vê esses erros. Mas outra coisa que me incomoda pra caramba nesse jogo. O Steve, de novo falando dele aqui. O Steve é claramente um adolescente mimado, birrado, metido a besta aqui. Mas tem tanta coisa nesse jogo que me incomoda. Por exemplo, primeiro olha essa fala da Claire. But I cannot let you escape now. Alfred, you cross-dressing freak! Perfeito, só queria mostrar isso mesmo. Segundo, após a batalha com o chefe, que é dentro desse avião louco aí, tem essa cena da Claire dormindo e o Steve do lado dela. Mas tudo bem, uma cena normal. Normal, eu falo, né? Né? Sim, exatamente. Ele ia meter um beijo na mina que tava dormindo. Normal, né? É claro, um adolescente ia fazer isso nos anos 2000 mesmo. Tá vendo por que eu odeio esse personagem? Não é pelo fato que ele simplesmente ia violar a Claire na frente da câmera, mas pelo fato que ele simplesmente
se apaixona pela Claire em 2 dias. Ou em 1, sei lá. Agora vamos ir pra parte que ele morre. Graças a Deus. A parte que ele tá lá morrendo, tá todo lá fudido, sem camisa, sem nada. Ele simplesmente me lança... I'm glad that I met you. I love you. Claire. O filho da p... na beira de morrer, tendo os últimos segundos de fala da vida dele, ele fala que ama a Claire. Não, vai tomar no moral. Tá pra nascer alguém mais precoce que o Steve nesse jogo? Não tem. E o pior, a Claire chora. A Claire simplesmente chora pelo moleque, mano. Tá bom, eu sei que ela é uma mulher de 19 anos. Pelo amor de Deus, como é que ela não viu que esse mulher era um porre na vida dela? Porque depois nunca mais é ele citado nos jogos, graças a Deus. É que ela simplesmente voltou a viver normal. Em nenhum momento ela cita o Steve depois de Code Verônica. Então foda-se, porque ela chorou por ele. Sem falar que o Steve só mais atrapalhou do que ajudou. Sério, velho. Ele não fez nada de importante na história além de ficar olhando pra bunda da Claire ou tentar beijar ela enquanto dorme. E sem falar que no Resident Evil Dark Side Chronicles, eles refizeram uma parte da história do Code Verônica e justamente na parte onde a Claire vai mandar mensagem pro Leon, eles fazem essa cena. He is either. What did he do? Why are they after him? I don't know. But he's been missing. Tem como deixar esse personagem mais insuportável? Não, eles fizeram isso no remake, entre aspas, do Code Verônica, né? O primeiro remake, assim. Ó, velho, o que eu tenho mais pra reclamar aqui? Ah, verdade, os erros da Capcom. Vamos lá, lembra que eu falei que ele lançou exclusivamente pro Dreamcast? Este foi o erro da Capcom. Eu falei que eles começaram errando por aí porque... o maior erro deles foi não ter lançado para outros consoles. Ah, beleza, eles lançaram Resident Evil Code Verônica pro PS2, pros outros consoles, mas só no ano seguinte, em 2001. Ah, mas o PS2 ele só foi sair em 4 de março de 2000, um mês depois do Code Verônica, e o GameCube só foi lançar em 2001 mesmo. Tá certo. Isso eu entendo. Mas por que a Capcom decidiu esperar mais um pouco, adiar o jogo pra lançar junto com o PS2 e o Dreamcast? Sim, como o jogo já tinha provavelmente sido feito todo em cima do Dreamcast, já não tinha mais como portar simplesmente em questão de meses. Então eles tiveram que lançar no ano seguinte mesmo. Mas o que eu tô falando é que o lançamento exclusivo do Dreamcast foi um completo erro, porque o Dreamcast não vendeu tanto assim. E se a ideia da Capcom era tentar impulsionar as vendas do console, não deu certo. Tanto que o console vendeu pouco no mundo inteiro. Sim, poucas pessoas já tinham Dreamcast, ainda mais nos anos 2000. Pelo que eu vi, o Resident Evil Code Verônica no Japão vendeu cerca de 1.014.000 cópias. E a versão de PS2 do ano 2001 vendeu 1.024.000 cópias. Aí a gente vai comparar com Resident Evil 3 de 99. Vendeu 3 milhões de unidade, 3,5 milhões. E o Resident Evil 2 de 98 vendeu 4,6 milhões de unidades. Isso é muito pouco comparado com o Resident Evil. Outros erros da Capcom aqui. Pelo simples fato que o jogo não tem uma numeração, ou seja, Resident Evil 4 Code Verônica, muita gente achou que esse jogo não era canônico, não era nada de importante, era apenas um spin-off ou um interlúdio. E tem aquela treta, mas o Resident Evil Code Verônica é o verdadeiro Resident Evil 3 e essas coisas. Pra mim, foda-se, isso não importa. Mas eu acho que a Capcom vacilou em não ter deixado claro que aquele jogo fazia parte da história e tal. Mesmo que não tivesse número. Mas enfim, são esses erros assim, uns exemplos de erros que a Capcom cometeu nesse jogo e por isso que ele acaba sendo ignorado pela Capcom, entre aspas. Agora falando do jogo em si, muita gente divide opiniões sobre o Code Verônica. Não é necessariamente o jogo mais odiado, meu Deus, como eu odeio esse jogo. Mas ele é um jogo ignorado pela própria Capcom também. Tem vários motivos, é o que não falta. Um deles é o backtracking e o level design, que pode ser confuso. E de fato, pra quem vai jogar boiando pela primeira vez, é bem confuso. A dificuldade do jogo pode ser bem desbalanceada. E é claro, personagens. O Steve, com certeza, pra mim, é o motivo principal desse jogo ser uma bosta. Nessa questão da história, claro. Eu simplesmente apontei todos os defeitos dele aqui nesse vídeo, né? Não é possível. Também os vilões, o pessoal acha meio brega ou louco demais. E diálogos que envelheceram muito mal hoje em dia. Também marcando o último Resident Evil que usa a câmera fixa. Agora o estado atual do jogo. Será que realmente vamos receber um remake do Code Verônica pra 2027? Há relatos, rumores que apontam que isso vai acontecer. Após o lançamento do Resident Evil Requiem,
que vendeu surpreendentemente bem. Agora a mira se volta aos remakes, né? Tivemos aí o Resident Evil 2 e o R4 Remake. Mas se a Capcom conseguisse a timeline padrão, seria o R2, R3, Code Verônica e o 4. Mas não, pularam direto. Eu sinceramente espero que aconteça um remake do Code Verônica, porque esse jogo é bom. Ele é bom sim, mas ele tem coisas que precisam ser apontadas, que precisam ser corrigidas para um remake, assim como fizeram com o R4 original. Semelhante ao Re9, com o mundo semi-aberto, essas coisas, eu acho que daria um bom remake. Enfim, sinceramente eu espero que este remake aconteça. E até lá, só 2027 a gente vai saber mesmo.